Nos filmes de terror aparecem muitos tipos diferentes de medo. Fantasmas, espíritos, assassinos, maldições, mas somente um filme fala do maior medo da nossa sociedade. E que medo seria esse, você me pergunta? E é claro que eu estou falando do chifre, da galha, do chapéu de corno, da touca de tourada. E o filme que fala desse assunto é um lixo chamado Nunca Diga o Seu Nome. Na moral, esse vídeo aqui foi difícil de fazer porque pensa em um filme revoltante. Pense em um filme revoltante. Eu não sei como pode existir um filme tão lixo em absolutamente todos os aspectos dele. Porra, é história escrita com a caneta enfiada no cu, é personagem que você deseja a morte a todo instante, é maldição que não faz o menor sentido. Tinha que pegar o filho da puta que escreveu esse roteiro aqui e matar. Calma aí, paizão. E esse filme ele conta a história de 3 jovens universitários que estão alugando uma casa para morarem juntos e sozinhos pela primeira vez. E esse trio de jovens conta com o Boi Manso, a Piranha e o Ricardão. Eu acho que isso aí já esclarece muita coisa. Os planos iniciais do nosso queridíssimo Boi era que ele e a namorada morassem juntos sozinhos nessa casa. Mas como o aluguel dessa casa era caro demais, eles não dariam conta de pagar sozinhos. Então o Boi resolve chamar o seu melhor amigo de infância para morar junto com eles. E o problema dessa porra de filme já começa logo na premissa, porque essa historinha aí de que não dava pra pagar o aluguel só ele e ela, é claro que não dava pra pagar a porra do aluguel só ele e ela. Conforme o filme vai passando, você vai vendo que essa casa é grande pra caralho. Tem 2 andares e deve ter uns 20 quartos lá dentro. Sem sacanagem, se liga no tamanho dessa bosta. Vai tomar no seu cu, seu corno, filho da puta. Se você queria morar só você e ela, alugava uma casa menor. Não precisava trazer o cara junto. Tipo assim, se o dinheiro é um problema, não é possível que não exista uma casa, um apartamento no mundo que não caiba no orçamento dessas 2 pessoas. Não existe nenhum, só tem essa casa aí pra alugar. Puta que pariu, né? Enfim, nossos heróis eles adentram a sua nova casa para eles poderem escolher os seus quartos e só nisso aí a gente já começa a odiar todos os personagens. Porque na moral, em uma casa que deve ter uns 25 cômodos, o quarto que você escolhe para morar, para dormir com a sua namorada, é justamente o que o banheiro não tem porta. Tipo, se um dos 2 quiser ir rebocar a cerâmica, como é que fica isso? O outro vai ter que ficar olhando? E enfim, os 3 interagem com um dos piores diálogos que eu já vi em toda a minha vida. Ah, vocês 2 deviam ser tão engraçados quando eram jovens. A gente é parça. Aí, perto dele eu sou inteligente, perto de mim ele é feio. Mas depois do acidente ele cuidou de mim. E depois eles vão até o porão buscar os móveis que estavam guardados lá. E nisso aí a gente já começa a ver os sinais do chifre aparecendo. Ouvi falar da sua fama com as garotas. Perfeito. Oh, cuidado. Você tá legal? Tô, valeu. Quando os caras decoram o quarto, você fica com mais ódio ainda desses filhos da puta. Porque além dos caras pendurarem uma redinha na porra da porta do banheiro que dá pra ver do outro lado, os caras posicionam a cama de frente pra porta do banheiro. E eu sei o que vocês vão falar, eu sei muito bem o que vai ter de comentário aí falando que eu tô procurando pelo em ovo, que eu tô dando atenção pra detalhe que não importa, mas meus amigos, a cada interação, a cada diálogo desses 2 personagens, eu quero que vocês tenham em mente que eles se olham cagando todos os dias. Pra mim não dá. E na noite seguinte eles resolvem dar uma festa pra comemorar a casa nova. E o Boi Manso, ele convida o seu irmão e toda a família dele, mulher e filha. Uma criança em uma festa universitária, onde todo mundo vai pintar na areba de branco e vai pintar várias coisas de branco também. E o irmão do protagonista, ele é simplesmente o melhor personagem, porque ele dá conselhos de vida muito sábios e muito óbvios também. No meio da festa, ele chega até o irmão dele e fala: "Porra, cara, mas você tem 22 anos, bicho. Você tá na faculdade, na universidade, você tem bolsa de estudos, tem tudo na mão. Você vai mesmo se casar? Você vai mesmo morar com a sua namoradinha dos 20?
E aí o protagonista fala que ele não se arrepende e nem vai se arrepender porque tudo o que ele quer ter é o que o irmão dele tem, uma bela mulher e uma linda filha. E no momento em que ele acaba de proferir essa frase, aparece o amigo dele e começa a dançar se esfregando atrás da namorada dele na frente dele. E o que ele faz sobre isso? Absolutamente nada. Ainda bem que você não é ciumento. Ainda bem. E no fim da festa acontecem duas coisas. Primeiro, que a namorada do boi fala pra ele que uma amiga dela ia fazer uma limpeza astral na casa. E a segunda coisa é que chega o melhor amigo dele e fala pra ele ir se trocar porque eles iriam jogar beisebol. O boi sobe pro quarto, ele vê uma moeda e ele guarda na escrivaninha, só que a moeda atravessa o plano existencial e cai no chão de novo. E tem uma coisa nesse filme, toda vez que o espírito desse filme aqui ele vai atacar, antes de ele atacar ele joga uma moeda no chão. É o fantasma da esmola. E sabe qual que é o motivo para isso acontecer? Sabe qual é a explicação que o filme dá? Porque sim. O boi então abre a escrivaninha e no fundo da gaveta tinha um papel onde estava escrito compulsivamente a frase "Não pense, não diga". O boi então rasga aquele papel e no fundo da gaveta estava escrito o nome dele, daquele espírito tão temido, o Bye Bye Man, o Homem Tchau Tchau. Puta que eu pariu. Enfim, beisebol jogado, limpeza astral feita e no fim da festa só está os 3 moradores da casa e a amiga doidinha da cabeça. E ela tá lá falando, não, é que eu sou sensitiva aqui, eu mexo com espírito, mexo com espiritualismo, eu sou foda. E é aquela, onde tem um crente sempre tem um descrente. Aí o boi fala, não, você não faz porra nenhuma, você tá mentindo, você não faz porra nenhuma não. Ela fala, faço sim. Aí ele fala, ah é, então prova. E aí aquela velha história de filme de terror, luz apagada, vela acesa, todo mundo de mãozinha dada. E em 5 segundos ela já decifra o presente, o passado e o futuro do boi. Ela fala, pô, tô vendo aqui que seus pais morreram em um acidente trágico. Tô vendo aqui também que seu irmão vai se fuder por sua causa de tanto te ajudar. E também tô vendo aqui que você é corno. E nisso aí ela começa a ter um surto espiritual. Não diga, não pense. Não diga, não pense, não diga, não pense, não diga, não pense, não diga, não... Não diga, não pense o quê? Bye Bye Man. Que bosta! Meu irmão, esse é o jumpscare mais podre, mais lixo, mais vagabundo e miserável que eu já vi em toda a minha vida. E a doidinha então, ela fica na posição do Yantia e foda-se, todo mundo vai dormir. Boa noite. Tchau. Eu te amo, John. Ok? Gado demais! E o boi ele fica completamente paranoico. De madrugada ele começa a escutar som onde não tem e inclusive ele escuta uma mulher gritando, berrando aos prantos. Então o nosso herói prontamente desce as escadas rapidamente para ele poder ver o que era, mas era só o Ricardão macetando a doidinha. Afinal, nada mais excitante para um homem do que ver a mulher tendo um surto espiritual e depois deitando no chão em posição fetal. Que delícia! Na manhã seguinte, o nosso Ricardão ele tá levando a doidinha até a casa dela e ela tá pronta para dar outra, então ela chama ele para entrar. Só que ele tá completamente mal da cabeça, ele tá alucinando, ele tá vendo a menina podre e cheia de verme. E por conta disso, ele fica puto e já chega em casa dando em cima da mulher do amigo dele. Olha só você, limpa e linda. E o cara tá completamente emputecido, achando que a menina lá é podre, é suja, porque esse espírito, ele faz o seguinte. Ele faz você ver alucinações dos seus desejos e dos seus sentimentos mais profundos. O Ricardão ele se arrependeu de macetar a menina lá, então ele estava se sentindo sujo e por conta disso ele tem alucinações que ela está podre, porque é assim que ele se sente. John, levou a Kim pra casa? Agora eu vou tomar um banho. Aquela mina é suja. Porca, na verdade. Então é isso, o espírito mostra os seus desejos e sentimentos mais profundos e o foda disso é que depois que o Ricardão chega e vai tomar um banho, a piranha começa a ter alucinações com ele pelado, chamando ela pra dar um cutuco. Vem, esquece ele. Ursinha,
Você deu uma viajada agora. Pra onde você foi? Mais tarde naquela mesma noite, o boi começa a alucinar novamente ao ouvir sons vindo do porão. Ele desce lá para ver o que era e ele encontra uma esmolinha no chão e também um cachorro de CGI. Sim, os caras deram um jumpscare com 1/4 de um cachorro de CGI passando no fundo. A franga sai do porão gritando e depois disso ele e os 3 mosqueteiros aí entram em um consenso de que aquela casa está amaldiçoada e que tem alguma coisa errada. E mais tarde naquela mesma noite tudo se repete novamente. Ele escuta uma esmolinha caindo no chão, vê o cachorro de CGI e aí nós vemos a aparição do tão temido fantasma. E é literalmente um indigente morador da Cracolândia. E dia seguinte, o nosso boi decide ir até a biblioteca da faculdade e pesquisar um pouco mais sobre esse demônio. Ele pesquisa Bye Bye Man no Google e nada. Ele pesquisa Bye Bye Man nos arquivos da escola e nada. Mas quando ele pesquisa Não Pense, Não Diga, isso dá direto para um dos arquivos mortos da faculdade. Arquivos mortos basicamente são arquivos que foram arquivados antes mesmo da sua publicação. Alguém escreveu e só guardou, mas não publicou. E esse arquivo morto basicamente era uma reportagem sobre um garoto que tinha matado toda a sua família por causa do Bye Bye Man. E o autor dessa matéria, o repórter, ele tinha ficado muito famoso na cidade, porque logo após ele arquivar essa matéria, ele saiu matando várias pessoas. E o protagonista ainda não sabe disso, mas o motivo dele ter matado tantas pessoas assim é porque o repórter percebeu que o único jeito de encerrar a maldição do Bye Bye Man era matando todas as pessoas com quem ele tinha conversado sobre o assunto. E depois disso, tirar a sua própria vida, assim encerrando de vez esse ciclo. Então sim, a regra da maldição basicamente é essa. Todo mundo que sabe o nome do Bye Bye Man acaba se fudendo e o boi, para ajudar, ele conversa sobre isso com a bibliotecária, assim fudendo mais uma pessoa. E enquanto o idiota tá ali pesquisando, a piranha toma uma atitude muito mais útil. Ela vai até o cara que vendeu a casa, que é o Walter White, e pergunta pra ele aonde ele conseguiu aquela porra daquela escrivaninha amaldiçoada. E o nosso queridíssimo boi, que ainda estava na biblioteca, ele olha o horário no celular porque ele tinha combinado de pegar a namorada dele às 2. E novamente ele vê o mendigo da Cracolândia e quando ele para de alucinar já são 2h37. Por isso ele sai correndo pelo campus e quando ele chega na esquina ele descobre que ele estava sendo corno de novo. E aí tem mais um daqueles jumpscares bem ruins. O boi ele vai até a casa da doidinha para buscar ela para eles juntos tentarem solucionar esse problema, porque ela também estava tendo alucinações. Só que aí, meus amigos, no meio do caminho, ela vê que uma família tinha batido o carro e que estavam com problemas. Então ela pede pro boi parar o carro e ela sai correndo para ajudar aquela pobre família. Mas não é qualquer alucinação, meus amigos. O fantasma, ele é onipresente e estrategista. Ele posiciona uma alucinação em cima dos trilhos de trem, bem na hora que vai passar a porra do trem ali em cima. O cara, além de ser onipresente, ele tem os horários da CPTM de cabeça. E é óbvio que o boi ele corre para tentar ajudar ela. Só que antes dele sair do carro, ele vê que ela tem um martelo sujo de sangue na bolsa. Então esse imbecil, ele sai correndo atrás da mulher com a porra de um martelo sujo de sangue na mão. Então, quando o maquinista do trem vê essa situação aí, ele conclui o quê? Que ela tava fugindo dele e aí ele se fode. Puta que pariu! Fudeu!
Aí chega todo mundo, chega o SAMU, chega a PM, chega a PF, chega todo mundo lá e também chega o amigo e a namorada do boi. E aí acontece uma das brigas mais sem causa da história do cinema. O boi, ele chega assim e fala, gente, é o seguinte, a porra desse bicho é real, tá enlouquecendo todo mundo, a doidinha lá aqui ó, virou carne moída, virou purê aqui por causa do bicho e isso acontece por causa do nome dele. Não falem o nome pra ninguém. Por favor, não falem o nome pra ninguém. E por causa disso, o amigo fica putaço, ele fica, meu irmão, você tá mandando em mim? Você tá me falando o que fazer? Você tá maluco? E aí os dois começam a sair na porrada e foda-se. Aí chega uma detetive, entra no meio e falou, pode parar com essa putaria aí, é o seguinte, você ali ó, o maquinista te viu correndo atrás dela com o martelo, você tá fudido, você vai ter que ir lá depor comigo. Essa cena não tem sentido nenhum, porque ele vai depor e no momento que ele senta a bunda lá, ela chega falando, pô, sorte sua pô, ela escreveu uma carta de suicídio falando que ela matou a colega de quarto dela e provavelmente ela ia matar você e os seus amigos também. Olha só que beleza, mas aquele bagulho que vocês estavam falando lá atrás... Fala pra mim o que é. Fala pra mim o que é. Ele fala, não posso falar. Vai lá, não, fala pra mim aí o que é. Ele, não posso falar não. Vai, fala. Aí ele pergunta pra ela, você tem família? Ela fala, tenho. Aí ele fala, meu irmão, é o seguinte, eu não posso falar pelo bem da sua família. E aí ele é liberado e foda-se. E aí o corno, ele chega em casa e ele escuta o seu melhor amigo macetando a sua namorada. Ele então corre, entra no quarto e ele vê os dois lá no ato, suados, se roçando, macetando. Ele fica putaço, pega o taco de beisebol e bate na cabeça do amigo dele e só aí ele vê que ele estava alucinando. E então, meus amigos, o telefone que estava convenientemente do lado dele começa a tocar e era a bibliotecária que convenientemente tinha o número da casa deles. E ela tinha matado toda a família dela para poder se livrar da maldição igualzinha ao repórter. E ela estava planejando matar os 3 daquela casa também. Então ela tenta enganar o boi, fala que precisa conversar com ele e que mais tarde ela passaria na casa deles que convenientemente ela tinha o endereço. E enquanto ele tá ali conversando com ela, ele convenientemente vê um papel que estava convenientemente na mão da namorada dele, que convenientemente explicava tudo que ela conversou com Walter White. E também convenientemente estava escrito o endereço de onde eles encontraram aquele criado mudo amaldiçoado lá. E então ele vai até lá porque ele convenientemente sabia o endereço. E a dona da casa era a esposa daquele repórter maluco, aquele que matou várias pessoas para tentar encerrar a maldição. E essa cena é um pouco engraçada, porque ele chega lá e ele fica admirando a velha. Ele fica, nossa, mas você é muito foda mesmo, hein? Nossa, você é a bucetuda aqui, você é foda. Você sabe o nome do bicho e tá viva até agora, puta que pariu. Conta pra nós aí como é que você fez isso. E ela responde pra ele, simples. Eu não sei o nome, você está fudido. E aí ela tira uma arma, ela tira um revólver do cu, entrega pra ele e fala, amigão, você está fudido. Mate todo mundo que você conversou sobre isso e depois se mate. E aí, meus amigos, sem razão nenhuma, sem motivo aparente, sem explicação, sem porra nenhuma, o cara simplesmente tem um momento de eureka, aonde ele descobre como derrotar o bicho completamente do nada, sem motivo nenhum. A véia não falou nada pra ele, ele simplesmente pensou nisso porque sim. Ele conclui que se o bicho tá assustando todo mundo e não tá matando ninguém diretamente, é porque ele se alimenta do medo. Então, se você parar de ter medo, o bicho vai ficar fraco e vai morrer. E eu não estou nem exagerando, o cara simplesmente tira essa teoria do nada. Então nosso boi decide voltar pra casa e no meio do caminho, meu amigo, foda-se, acho que quem tava escrevendo isso aqui já desistiu, falou foda-se, ai, acaba logo, porque ele simplesmente atropela a bibliotecária que estava andando no meio do nada, no meio da estrada, sem motivo nenhum e foda-se, ela só morre, capota o carro e foda-se. E então o boi ele corre pra casa e na casa os 2 amigos dele começam a alucinar.
A piranha vê o Ricardão como se fosse o boi e o Ricardão vê a piranha como se ela fosse a doidinha que bateu as botas. Então ele foge dela e ela persegue ele por aí, até que os dois começam a tentar se matar. E o boi chega em casa e ele encontra o Ricardão tentando matar a sua mulher, então ele enche o cara de chumbo. Mas aí, meus amigos, plot twist, tem plot twist aqui no filme que era tudo uma alucinação. E na verdade era a mulher dele que estava tentando matar o Ricardão e ele estava alucinando vendo o contrário, então ele enche a mulher dele de chumbo. Nisso ele escuta uma campainha tocando e era o irmão dele e a sobrinha dele. E ele vê que ele estava enlouquecendo, ele estava com a sanidade baixíssima, ele estava quase gritando o nome do Bye Bye Man para todo mundo ouvir. Então, para salvar o seu irmão e a sua sobrinha, ele atira na própria cabeça e assim, misteriosamente, a casa começa a pegar fogo e foda-se. Foda-se, todo mundo lá dentro morre. Cara, pra mim só tem um diálogo bom nesse filme, que é no final, quando chega de novo, chega SAMU, chega PM, chega os PF. E aí, um dos policiais, ele chega naquela detetive e fala: meu irmão, aquele maluco lá que foi visto correndo atrás de uma mulher, aquele maluco que claramente não estava bem da cabeça, estava alucinando, não estava falando nada com nada, você simplesmente liberou ele pra vir pra casa? Você é retardado, você tem merda na cabeça? E ela responde: é que deve ter alguma coisa aí, não é bem assim também. E pra tentar limpar um pouco a própria barra de ter feito merda e de ter liberado um maluco, ela vai perguntar pra ele que ainda estava com resquícios de vida ali. Então ele chega no ouvidinho dela e fala: Bate!